Vamos para a leitura de hoje? Neemias, capítulo 2, verso do 1 ao 8, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi de sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me vies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se o rei parece bem, dai-me cartas para os governadores da além do rio, para que permita que eu passe até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. O comentário hoje será da nossa missionária Alnerice. Ela já enfatizou aí os seus 2 versículos, que foi o 3 e o 4, mas eu queria deixar aqui algo para vocês. Neemias nunca estivera triste diante do rei. Neemias nunca estivera triste. Você consegue entender isso? Uma pessoa nunca olhou o seu rosto triste. Será que é possível isso, Fernanda? Ou a vida dele era muito perfeita e não tinha como ele estar triste em nenhum momento? Eu acredito que ele tinha uma vida boa, mas que também ele entendia a responsabilidade dele diante daquele rei. E existe um momento que o nosso semblante não pode demonstrar algumas coisas, pois nós temos algumas responsabilidades. E por causa disso, e por causa dele saber da responsabilidade dele, o céu usou isso. Porque naquele momento, quando ele se apresentou triste, ele já está 4 meses orando. Ele já está 4 meses falando com Deus. E aí você nota que o rei vai notar o semblante dele e vai questioná-lo. E ele sabe usar as palavras. Quando você se apresenta a alguém de autoridade, você sabe usar as palavras? Eu posso te dizer que às vezes eu não sei. E aí eu prefiro ficar calada. Se você não sabe, fique calada. A Bíblia vai dizer que o calado sai como sábio. Mas, em alguns momentos, quando tem que usar, use com sabedoria diante de pessoas com autoridade, reis. E ele usou de sabedoria. Você nota que Neemias soube usar as palavras. Se ele falasse assim: a gloriosa Jerusalém está abatida. Ué, quem vai deixar o outro edificar uma cidade que já era gloriosa? Ninguém. Então você nota que ele usou as palavras, ele sabia o que pedir, ele pediu cartas com acesso certo. Você consegue entender? Quando usar a sua boca para pedir, pede certo. Mas no final, ele declarou o que a gente tem que declarar. Ele disse:
segundo a boa mão de Deus sobre mim. Tudo será, porque a boa mão de Deus está sobre você. Use o seu chamado com sabedoria, mas sempre deseje a boa mão de Deus sobre a sua vida.